participei muito diretamente com o Flávio, com o Joca. As maiores escolas aqui dentro do Gaviões é o Departamento Bandeira. Eu conheci também a época da Santa Efigênia, foi na época da invasão, né? Foi quando eu fui também para o Rio de Janeiro, participei, ajudei lá. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Mais um Papo de Gavião e agora o último do ano de 2020 e com um convidado mega especial, com uma grande trajetória na vida do Corinthians, na vida dos Gaviões, cumpriu uma das tarefas mais importantes nos Gaviões, que é representar a nossa agremiação, representou a gente por 2 vezes como presidente e estamos aqui hoje com nada mais com o Dentinho. Para mim, eu acho que é a pessoa mais conhecida dos Gaviões, Brasil, mundo afora. Dentinho, boa noite. Satisfação pra gente você estar no nosso programa, no registro dos Gaviões, documentando a sua grande trajetória e deixando muitos ensinamentos que vão ficar aqui. Fico muito orgulhoso, é um prazer imenso estar aqui presente e poder contribuir com esse trabalho muito importante que vocês estão fazendo. Essa é uma questão histórica para Gaviões, acho que demorou para se fazer um trabalho tão bom como está sendo feito pelo acervo do Gaviões, com o intermédio de você, o Puguinha, que você começou lá atrás fazendo esse trabalho. E é um prazer mesmo dar essa contribuição aqui da minha história de corintianismo, né? Porque eu sou corintiano, depois eu sou Gavião. Isso é acima de tudo, a gente até arrepia falar, porque eu sou corintiano. Aí sim eu me tornei um Gavião, porque o Gavião é um corintiano diferente, por isso que eu quis participar dos Gaviões. E começou quando, Dentinho, na sua vida o contato com o Corinthians? Como que foi esse contato? Como que você conheceu o time? Na época de 70, né? Eu já era corintiano lá no ABC, eu morava em São Caetano do Sul e a gente tem aquelas coisas de moleque, né? De rua, e a grande maioria da época eu brigava muito na rua porque a grande maioria era palmeirense, ou santista, ou são paulino, que eram os ganhadores da época, né? E o Corinthians era aquele time da chacota, era o time da fila, estava na fila há muitos tempos. E eu tenho primos corintianos e eu acompanhamos. E eu, desde de criança, família corintiana, né? De corintianos, aí acompanhei essa linha. Isso já vem de berço, né? Então, a minha trajetória começou com meus primos lá em São Caetano. Eu não ia a jogo, aí eu via que eles sempre iam a jogos, meu primo vinha para jogos, o Amendoim, o Ailton, junto com o Zé Banha, outros primos que eu tenho, o Lula, o Caca, foram os idealizadores para mim vir por Pacaembu, andar essa avenida, tomar o trem lá em São Caetano, na estação São Caetano, descer aqui na Barra Funda, andar essa avenida Pacaembu todinha, até o Pacaembu. Então era um negócio, a primeira vez foi um negócio encantador, foi em 71, então de lá para cá foi muito importante. 72 foi um ano que eu fui mais em Pacaembu, e aí, em São Caetano, eu conheci porque você chegava no estádio, quem entrasse em estádio procurava sentar num lugar que era o melhor lugar. O melhor lugar que eu digo é que tinha uma torcida, que tinha umas bandeiras. Então, você entrava no Pacaembu, e você já olhava Gaviões, camisa 12, e eu sempre sentava no meio ali dos Gaviões, ou do lado, ou quando não conseguia sentar lá perto. Então, eu e meus primos, a gente sempre ficava ali. Sentava na camisa 12 também. Eu lembro na despedida do Pelé, em 74, no Pacaembu, eu sentei na camisa 12 porque os Gaviões estavam estrumbados, entendeu? Então, balancei bandeira da camisa 12 e tudo. E nessa época, eu conheci o Andrés. Por quê? O Andrés Moreno Castilho, um dos presidentes do Gaviões, um dos maiores presidentes do Gaviões da história. O Andrés segurou muita coisa aqui nos Gaviões, sabe? O Andrés
já está falecido, né? E ele era de São Caetano. E o meu primo, era muito bom de bola na época, jogava lá nos times de São Caetano, e o Andrés trouxe o Amendoim para participar. Ele era dos Gaviões, meu primo também, para jogar pelos Gaviões, os times dos Gaviões daqui. Ele e o sobrinho do André. E aí eu comecei a vir também. Aí foi a época que eu falei, eu vou entrar nos Gaviões. Essa é a minha linha, essa é a minha... E você tinha quantos anos nessas idas ao Pacaembu e tal com os amigos? Esses primeiros contatos foi com quantos anos? Eu tinha, na época, em 72, 13 anos, 12, 13 anos. A gente vinha a pé, era molecão, entendeu? Então, a gente lembra, assim, é um negócio muito bonito, né? Você chegar, não tinha essa coisa você tinha que enfrentar aquelas filas de bilheteria, né, Puguinha? Puta, dividir lá, enfrentar lá, aquele bolo para entrar, comprar o ingresso de papel para entrar, tudo. Estádio cheio. Estádio cheio, sempre cheio, né? E o Corinthians na fila. Pô, então, a cada jogo você via só aquela coisa crescendo cada vez mais. Então, é uma coisa muito legal lembrar essa época, uma época de ouro do futebol. O jogador jogava pela camisa, né? Hoje o futebol virou um comércio. Antigamente não, o cara honrava a camisa que vestia, um Vladimir, um Zé Maria, sabe? Jogadores da época que realmente mostravam o amor pela camisa, né? Você entrou com o Andrés Moreno, terceiro presidente. Ele me trouxe. Terceiro presidente dos Gaviões. E foi com quantos anos essa vinda para os Gaviões? Eu entrei em 77. Ele era presidente nessa época, em 77. Eu entrei nos Gaviões. Mas na época... na época eu trabalhava e não dava para participar tão diretamente. Foi na época, inclusive, da chegada dos Gaviões aqui no Bom Retiro, né? Mas eu conheci também a época da Santa Ifigênia, foi na época da invasão, né? Foi quando eu fui também para o Rio de Janeiro, participei, ajudei lá com o André na época e fui para o Rio de Janeiro. Tive uma participação muito boa também nessa invasão lá. Foi um negócio muito importante também na minha vida, inesquecível também aqueles momentos de 76, foi muito bom, sabe? Foi a época que os Gaviões estourou e você participando daquilo ali era um sonho. Nós vamos chegar na invasão, mas eu queria ainda abordar com você, Dentinho. Eu já vi em outros registros de entrevista sua que você mencionou essa vinda com o Andrés Moreno para os Gaviões. E assim, na verdade, tipo, geralmente o sócio vem, né? Entra e fica frequentando, para se enturmar e tal. Você já veio logo com um cara de referência. Cara de referência. E já vi você falando em outros registros que você já, na verdade, já veio e já se engajou em responsabilidades da identidade. E logo me engajei na base de todo o Gavião, na realidade, que é o departamento de bandeira, né? Aí você já chega ali no departamento de bandeira, aí já o André está ali, você já começa a pegar as bandeiras, brigar por uma bandeira. Então você começa a participar acho que uma das maiores escolas aqui dentro dos Gaviões é o departamento de bandeira. Acho que a grande maioria, você participou, acho que a grande maioria gosta de chegar nos Gaviões e participar do departamento de bandeira. Então, para mim, a minha primeira participação foi no departamento de bandeira. Aí você vai ficando conhecido, aí você cuida, começa a participar diretamente do departamento de bandeira, a criação de confecção de bandeira, comprar bambu, como fazer as bandeiras. Então, lavar as bandeiras, a gente vinha de sábado aqui à tarde lavar as bandeiras. Naquele canto onde tem o banheiro hoje, era uma lavanderia, onde a gente lavava as bandeiras. A gente todo sábado vinha aí lavar a bandeira. Então, aí você vai crescendo, é um processo. Aí você também, eu não só fiquei só ali na do Andrés, né? Aí você vem, começa a participar e todo mundo começa a se conhecer. Esse é o Dentinho. O meu apelido antes não era nem Dentinho, era DP, Dentinho Prosperidade. Aí era muito longo, os caras só me chamaram de Dentinho. Prosperidade é do bairro de São Caetano, eu nasci lá. Então,
Aí por isso que eu vim com esse apelido, meu primo que jogou, aí o André também começou a me chamar de DP, aí trouxe para cá, mas aqui era muito longo, os caras ficou o Dentinho, sem o Prosperidade. Aí foi indo, a minha primeira escola foi o Departamento de Bandeira, viu? E depois do Departamento de Bandeira, tipo, foi secretário? Aí o processo é o seguinte, os Gaviões em 79, aí já estava bem enturmado, aquela coisa de você participar diretamente e você ter contatos diretos com diretorias, com presidências da época. Em 79 houve um problema de remanejamento de presidência por problemas financeiros, um afastamento de presidente, até nível de expulsão, e aí houve uma mudança interna em 79, né? Mudança total interna, que eu digo, tirou toda a diretoria, né? A parte presidente, vice, diretoria, e tirou a rapaziada que cuidava da secretaria, que era secretário. Então, eu como estava ali direto, frequentando direto, aí eu na época, inclusive, estava desempregado, porque tive problemas lá em São Caetano, eu era um cara muito participativo em questão de sindicato, eu era um cara que era linha de frente em sindicato, em São Caetano. Isso é uma história, aí é particularmente de vida minha, que eu não trouxe aqui para dentro. Mas fui caçado em sindicato, aí perdi emprego, não consegui emprego, aquela época, foi na época do surgimento do PT, do Lula foi preso naquela época. E eu fui afastado do Sindicato de São Caetano. Inclusive, quando houve a intervenção dos sindicatos, eu estava dentro do Sindicato de São Caetano, fui preso na época, e aí você fica fichado. Aí você não consegue mais. A ditadura era muito pesada na época. Então você não conseguia emprego. Aí vinha para cá, para se livrar um pouco desses problemas todos. E acabei, o André falou, o Dentinho aí está desempregado, põe ele aí, ganhar um dinheirinho aí, pelo menos ajuda a gente até a gente estruturar tudo. E aí esse negócio de ganhar um dinheirinho, ajudando, participando, eu acabei ficando vários anos aqui na Secretaria dos Gaviões. Aí foi quando eu fiquei muito mais conhecido, porque ali era o ponto central. Passava tudo ali. Quem entrasse nos Gaviões tinha que passar pelo Dentinho ali. Telefone. A torcida era ali. É ali. Você vivia Gaviões 24 horas. Eu morava aqui dentro. Morava aqui dentro. Aí minha história, eu comecei a morar. Minha segunda casa foi aqui. E aí foi surgindo, foi por essa segundo plano que foi a secretaria. Foi aí quando cresceu. Aí você passa a ser um líder de arquibancada, toda caravana você vai, sai um ônibus, uma van, ou você vai de trem, a gente ia de trem, quando não saía ônibus, às vezes tinha dificuldade de alugar ônibus, você ia de trem, estava lá eu levando faixa, entendeu? Todo jogo. Então, você vai adquirindo aquela coisa, todo mundo vai se associar, está lá na mesa aquele cara chato que eu tinha, aquele cara emburrado, aquele cara está lá. Então tem que ir lá passar. Tinha cara que tinha até medo de chegar lá. Você quer entrar de sócio? Para quê? Entendeu? Então já era boa, a recepção já era boa, desde cara, né? Então aí, você vai para a arquibancada, você pega o surdão lá, é o que você falou, você passou por isso também, pega o surdo, você é o líder da arquibancada, você começa a ser visualizado, né? Então, essa foi o início de trajetória para depois chegar a galgar outros passos, né? E aí depois, aí vem, né, tipo, começa a falar, né, pelos Gaviões na imprensa. Sim. Né? Porque a primeira pessoa que eu, com 7 anos, que eu vi falando pelos Gaviões na TV, 2, 3 vezes foi você. Porque na realidade é isso. Você é uma base central, né? Mas você é a base central. Você está ali, vem a imprensa falar sobre o jogo, essa final X, você dá entrevista, quantos ônibus vão para Pacaembu, quantos ônibus vocês vão para o Rio de Janeiro. Então você começa a dar as entrevistas, você começa a ter experiência para falar em nome dos Gaviões, né? Então, eu passei por alguns presidentes, né? Então você vai adquirindo ouvindo sempre, né? Eu participei muito diretamente com o Flávio, com o Joca. Então você ouvindo essas pessoas, né? O Dago, o Julião, você vai pegando de cada um, você pegou alguma coisa, entendeu? Para depois ficar transmitindo para os outros. Porque você tem que passar essa ideologia para frente para que ela não acabe. Você tem que sempre divulgar para que não haja desvio de condutas assim, de posicionamentos futuros, né?
Eu acho que essa ideologia está sendo aqui, esse trabalho do acervo é importante para isso, para passar o que houve lá atrás, para que manter, né? Para que não haja... Os valores sejam mantidos. Isso, é um alicerce muito grande. E, Dentinho, um dos momentos mais marcantes do Coringão, da torcida, como um dos fortes nossos, que é Caravana, que foi a invasão. Fala um pouco do que você lembra da Caravana dos Gaviões, ou da viagem em geral, alguma coisa que te marcou. Pode ser simples, de um corintiano, um esforço, uma dedicação. Fala um pouco da questão da invasão. Foi momentos, você fala todo aquele momento que desde da formação da caravana em si e do impacto que deu e da projeção que deu, né? Porque, lógico, houve o Matheus, na época, foi aquele carro-chefe disso tudo, né? Junto com o presidente Fluminense da época, criaram um impacto muito grande, fizeram uma aposta. Então, a fiel torcida tinha que mostrar o papel. E ali ela mostrou porque era fiel torcida, né? Então, foi um trabalho muito sério. E naquela época, você não tinha hoje aquela questão de porcentagem de ingresso. Você entrava na arquibancada, a maior torcida tomava conta, era aqui no Morumbi, Pacaembu, seja onde for. Se a gente tomasse o Pacaembu, a torcida do Palmeiras não entrasse, os porcos não entrassem, não entraria, porque a torcida do Corinthians tomou conta. Então, essa foi a aposta na época. Então, cada vez que o Matheus ia para a televisão falar que ele tinha postado, não sei, que nós tínhamos que invadir o Rio de Janeiro, a torcida do Corinthians inteira comprou essa ideia. E nós fomos as pessoas encarregadas dessa coisa. Cada torcida cresceu. Ali, essa época foi o período maior de crescimento dos Gaviões. A gente, na época, tinha mil sócios, nem isso. Nessa época, a gente pulou para um salto de 5, 6 mil sócios. Porque houve essa caravana muito grande, né? Você falar em números de Gaviões, na faixa de 200 ônibus, né? Mas, num geral, foi uma coisa absurda, assim, de ônibus, porque não foi só ônibus, é o que eu te falei, o ingresso não era aquela coisa dividida. Cada vez que acabava o ingresso aqui, o Matheus ia lá e pegava. Então o cara já saía daqui com o ingresso. Então aqui em São Paulo se vendeu 40, 50 mil ingressos, entendeu? Então o total que vendidos lá, vendido fora de São Paulo, chegou a 70 mil ingressos, entendeu? Então o momento marcante foi a saída aqui de São Paulo, aquela trilha de ônibus, né? Eu estava no ônibus da Zefir da época, não peguei o ônibus da diretoria, tinha aquele ônibus da diretoria, isso todo mundo faz, ônibus. Eu fui a líder de um ônibus, né? Eu na época não participava diretamente da diretoria, fui num ônibus da Zefir e, nossa, é uma coisa absurda. Na chegada do Rio de Janeiro, travaram todos os ônibus na Avenida Brasil, eram fileiras e fileiras de ônibus, assim, de todas as marcas, e pararam ali e todo mundo desceu dos ônibus. Essa coisa ali foi uma coisa marcante, sabe? E a gente não tinha celular na mão para gravar isso, né? Então é uma pena. E aí a chegada no Maracanã também, né? Chegada no Maracanã, os ônibus chegando, então não tinha mais lugar para ônibus. Então você tinha que descer as ruas, o ônibus parava em tal local e ficava. Porque não tinha lugar mais para os ônibus circular. Você conhece o Maracanã, você sabe, aquela rampa de chegada, o meu ônibus não conseguiu chegar nessa rampa. Nós tivemos que ir a pé daquela avenida, antes da rampa, para atravessar para chegar no Maracanã. Aí aquele espetáculo todo. Aí caiu uma bela chuva, né? Uma bela chuva. E você entrar no Maracanã e ver aquele povo todo, é uma coisa que o coração dispara, né? Putz. Os depoimentos dos jogadores que são... Não, é uma coisa absurda, foi. Sobem em campo e vê aquela massa aqui. E depois da invasão, indo um pouco já para a década de 80, Dentinho, o começo da década de 80, que vem a democracia corintiana. Democracia corintiana já tem, em outros registros e entrevistas que você deu, que tem aí pela internet,
você sempre faz uma ressalva, né? Porque quando a gente fala democracia corintiana, é sempre aquele saudosismo. Sim. Todo mundo, né, já abre um sorriso, a democracia corintiana e tal. E você sempre, quando se fala democracia corintiana, você, opa, não, mas calma lá. Os Gaviões cobravam responsabilidade. Então, assim, uma coisa que eu sempre, né, nós com esse trabalho de pesquisa que tal, é importante para os registros. Como que foi o que você pode dizer, como que foi o posicionamento dos Gaviões na época, porque o que transmite com esses depoimentos que a gente analisou seu e outras entrevistas, que na verdade os Gaviões não participou do saudosismo da coisa. Na verdade os Gaviões, ou não sei se é os Gaviões ou você, como Dentinho, mas sim de, opa, calma lá, estão se autogerindo, calma lá, a gente quer que seja um profissional, a gente Isso. cobrar um profissionalismo, tipo, não foi aceito assim de tão bom grado ou com tanta confiança. Sempre senti uma ressalva sua daí, te falo. Eu não vou fugir disso não, porque na época eu tinha uma participação muito direta, né? Na época de 80 em diante, 82, a gente já era aquele... A gente estava na cobrança sempre, né? Não na cobrança de jogadores, cobrança de diretoria. E nessa época a gente não fugiu disso não, porque na realidade eu sempre tive essa ideia, e algumas pessoas ainda... 1000 anos tentando trocar isso. A democracia foi um rótulo, viu? Um rótulo foi dado que o Adilson Monteiro Alves, ele sempre foi participante do PT. E juntamente com o Sócrates, na época estava um movimento político muito forte em relação às diretas, das diretas já e o caramba. E então... o Sócrates era um cara muito aberto para falar politicamente, dava as entrevistas dele politicamente. Então, se veio essa ideia através do Adilson, que era diretor de futebol da época do Corinthians, o Adilson, que também abriu muito espaço para a gente chegar lá e trocar ideia com os jogadores, sentar na mesa com diretoria. O Adilson era um cara muito aberto porque ele é um cara ligado a partido. Sabia que estava lidando com o povo, então ele não era um cara de não receber torcida não. Então ele aceitava as cobranças, sentava com torcida. Então o que a gente cobrou muito na época era o tipo de algumas regalias, né? Alguns jogadores tinham como, lógico, mostrar que eles criaram um novo movimento dentro do futebol. Mas faltou um pouco também deles abrir-se para todos, né? Tudo bem que na época eles lançaram que não precisava se concentrar, mas tudo bem. Mas no dia do jogo cada um tinha que ficar em casa e a gente via que isso não acontecia. Não que a coisa não fluía dentro de campo, fluía porque o time foi muito bem, foi bicampeão na época, 82 foi campeão, mas a gente sentia, quando você ia no Parque São Jorge fazer esse tipo de coisa, algumas situações você não via a questão de profissionalismo. E você não via que todo o grupo era favorável a isso, né? Você tinha um Leão na época que não se encaixou dentro desse quadro, né? Porque o Leão era um cara muito profissional, muito correto, o cara treinava, o cara estava no dia a dia, o cara era responsável pelo contrato que ele assinou. Tanto que ele não foi tão aceito assim. Aliás, ele foi se discutido muito a contratação dele, né? Porque na época tinha o Solito, que participava junto lá do grupo, e todo mundo foi contra. E o Leão chegou, e o Leão era um profissional de primeira e era um grande goleiro. E foi decisivo no campeonato de 82, de 83, inclusive. Então, a gente... Né? Ele fala abertamente. Ele falava também, discutia. Então, por isso que ele não era muito bem visto dentro do grupo. Ele não participava, entendeu? Ele era um cara... Ou seja, né, a gente teve uma preocupação, né? Era uma coisa nova no futebol. Sim, né? sim. Mas que fosse hoje, vamos se autogerir, aqui não vai ter... Eu acho que também, como que ia ser o debate aqui dentro dos Gaviões? Será que nós ia aceitar numa boa ou nós íamos, opa, calma aí, vamos acompanhar para ver se está tendo profissionalismo na parada? Eu entendo essa preocupação, né? Tipo, não que foi contra ou não. Não, a gente... Na verdade, democracia, né?
é tão bem registrada e tão bem saudosa porque deu certo, né? O time também engenhoso, foi bicampeão, né, Dente? Sim. Se fosse fracasso, de repente a história seria outra, né? A gente pegou muito no pé também. Essa questão é mais em relação a essa questão de regalias, viu? De os jogadores estar frequentando à noite. Pô, peraí. Bebendo, né? Bebendo. Né? Tipo, estamos falando aqui, segundo o que nós pesquisamos, a história e relatos, o Casa, o Sócrates e mais outros tomavam uma cervejinha. Sim. Aliás, às vezes até no Parque Até São Jorge. no bar da Torre, né? A gente chegava lá para assistir um treino, acabou o treino lá, eles estavam bebendo. Eu falei, caramba, esse jogador tem que se cuidar, caramba. A realidade é essa, a gente cobrava essa situação. O jogador tem que se cuidar fisicamente, né, meu? Queria chegar no bar da Torre e sentar lá com o Casão com o Sócrates tomar uma. Sério? Então, basicamente era isso. Essa cobrança nossa era essa. É mais profissionalismo. Você vem... Tudo bem, você não se concentrar, é uma nova concepção, mas, caramba, não vamos vender a ideia que o jogador acaba o treino e vai para um bar beber, né? Ou então frequentar a noite, como estava acontecendo. Não todos, não estou aqui sugerindo que o Vladimir ia para a noite ou qualquer coisa parecida. Mas você sabia que alguns iam porque você tinha notícias voando e a gente também corria atrás, às vezes, de vez em quando. Dente, pós-democracia, falar um pouco dessa época aí, tipo, veio democracia, veio o Corinthians, a política do Corinthians. Vicente Matheus, né, tipo, o Gaviões nasceu brigando, né, contra o continuismo do Vadielu, mas de certa maneira o velho Matheus, né, tipo, apesar de ter um corintianismo mais contagiante que o Vadielu, né, uma coisa mais alegre, uma coisa mais próxima à torcida, o Vicentão, tipo, queira ou não, ele também fez as manobras para continuar no poder. Fez. E o Gaviões teve uma longa jornada de relação com ele, e eu sei disso pelos registros, de diálogo, mas também de cobrança. Como que era o Vicente Matheus, Dente? O Vicente, desde a época, você quer saber, o Vicente, eu não participei dessa época, mas ele foi marcante também na época da Revolução Corintiana, na época que ele participou diretamente para que se derrubasse o Vadielu, né? Então, o Vicente vem dessa época, depois se tornou presidente, depois que o Martinez saiu, mas ele era um cara muito carismático. O importante do Vicente, a diferença dos outros presidentes, era o carisma dele, e você sabia que o Vicente nunca ia usar o clube em benefício financeiro próprio. Ele podia usar como status, você sabe? Ele ser presidente, o Matheus ir a programas de televisão, ele a Marlene, sabe aquela coisa? Mas você sabia que o Vicente usava o clube para isso, mas não para o benefício próprio. Não como outros candidatos antes que usaram para isso. Então a nossa cobrança, mas sempre a gente cobrou o Matheus. Sempre cobrou, porque a gente sempre queria times para disputar títulos, né? E sempre na época. E na época de 76 era o Matheus, a gente cobrou, ele montou um belo time em 76, depois de 77 também, veio outros jogadores. Então a gente sempre pegou no Matheus, mas é o que você falou, o cara gostou de estar ali no poder, ele não queria largar. Então, em 82, 83, 81, ele fez uma manobra, inclusive com o Valdemar Pires. O Valdemar, ele colocando o Valdemar como presidente, né? E ele como vice. Só que o Valdemar não aceitou. E o Valdemar deu uma reviravolta e não aceitou, e o Valdemar continuou presidente, tanto que o Valdemar foi reeleito, o Valdemar Pires foi reeleito. Então, ali começou já o Matheus a dar uma caída, mas ele não aceitou, e voltou, tanto que a Marlene voltou a ser presidente no futuro, e o Matheus foi essa pessoa, mas a gente sempre cobrou, sempre ia lá, cobrava, ele aceitava essa cobrança, porque ela já conhecia os Gaviões desde da fundação. Então, tem diversos registros da história em cobranças com o Matheus, né, em alguns momentos. Nós fizemos umas coisas que a Marlene hoje, os dois falecidos, lógico, a Marlene sempre ficou magoada com a gente, assim, que a gente acabou fazendo um enterro do Matheus no Canindé, na época, a gente fez o enterro do Matheus, e foi assim meio, não digo pesado, mas era uma forma da gente
cobrar uma situação de que já não dava mais para ele. E foi uma forma de a gente cobrar ele mais pesado. E passando já dessas décadas aí, Dentinho, já vou um pouco mais além aí, já no fervor da coisa que década de 90, aí já entra uma fase já que eu estava presente, que eu lembro muita coisa. Você já como uma das grandes referências dos Gaviões, né? Você, Magrão Presidente, na época e tal, né? A geração de vocês, né? Veio a segunda geração, essa era a segunda geração. E, pô, eu lembro que era vocês que conduziam, né, todos os trabalhos dos Gaviões. E aí já tinha uma renovação querendo, né, já querendo entrar no processo político e tal, já disputando com vocês. Aí eu lembro que teve toda a disputa e você foi, mano, eleito presidente dos Gaviões. E num ano que é considerado o boom das torcidas, né? Assim, tipo, anos 91, esses anos que a sua primeira gestão é considerado o ano do boom das torcidas, tanto de violência como inserção de jovens, né? Tipo, fala um pouco como que desse jovem que chegou, corintiano, né? Veio pelo Corinthians, pela festa, se tornou uma referência naturalmente pela vivência, pela dedicação. E fala um pouco dessa ideia de, representar e a responsabilidade de estar na frente da torcida, e como que foi isso num ano meio que anormal, né? Porque em 93 as torcidas organizadas, né, esses anos que você pegou, que você estava nesse auge, foi um ano que as torcidas organizadas de São Paulo deram Todas elas. boom de crescimento. Eu gostaria de voltar um pouquinho, um pouco atrás, porque a gente na época, né, dos Gaviões, hoje mudou bastante, lógico que os tempos mudam, a democracia cada vez amplia mais. A época dos Gaviões a gente tinha uma sequência lógica de presidentes, né? Então você recebia, dificilmente você tinha alguma discussão de quem seria o próximo presidente. Então foi uma sequência lógica. A gente teve um probleminha, foi na época porque eu lembro que eu estava na secretaria e eu era uma sequência lógica para ser presidente em 87, mas eu estava na secretaria ainda. Então houve uma discussão no conselho de que essa questão não ia pegar bem, então aí inclusive eu saí da secretaria, mas eu naquela época não fui presidente. E o Ari, o departamento de bandeira era muito visualizado na época, o Ari, e aí se resolveu que podia se lançar o Ari. Aí houve uma discordância, então veio outras pessoas que queriam que o Gordo fosse presidente, e aí foi a primeira eleição direta que teve dentro dos Gaviões, foi em 1987, com o Ari e o Gordo. O Edmar, o saudoso Edmar, um dos grandes nomes, grandes líderes dos Gaviões da Fiel, entendeu? Uma pessoa que deu a vida pelos Gaviões. Então, era um cara referência, eu falo para o público, é um cara referência da arquibancada, como foi vários, o Gordo vai ser lembrado eternamente. E o Gordo perdeu essa eleição, e o Ari foi presidente. E ele respeitou e normal, bola para frente. Esse momento, né, Dentinho, é uma coisa que nos bastidores é como ensinar, uma lição de valor. Sim, né? Certeza. Foi uma disputa nos Gaviões. A primeira. Acirrada. A primeira. Né? Tensa, e assim, o Edmar perdeu, né? E ficou uma grande lição, porque ele ficou muito nervoso, né? Mas ele foi para a rua de trás, né? Foi. E extravasou toda a neurose dele e tal, e voltou, deu parabéns para o Ari, falou: Sim. Agora é nós, é os Gaviões. No jogo seguinte ele já estava lá, no dia mesmo, a eleição foi no sábado, no domingo ele já estava na arquibancada da mesma forma que ele sempre agiu. Então, essa sequência era lógica. E aí deu uma quebrada nessa questão
essa é um fato histórico nosso que a gente tem que ser citado. Quebrou esse negócio de sequência, o conselho falava, vai ser o fulano. Então quebrou ali. Então, os presidentes seguidos também tiveram uma disputa, mas a nível de conselho. Houve votos de conselho, não tinha um voto interno, um voto aberto para o associado ainda não. Então, o Magrão foi presidente de novo, na época em 89. Então, aí a sequência lógica ia ser eu, no ano seguinte, em 91. Aí também não houve, aí foi quando surgiu a rapaziada nova, você já lembra dessa época, e foi para uma disputa interna do conselho, foi um negócio também histórico também, sabe? Porque veio conselheiros de tudo que é lugar, até os antigos fundadores saíram do caixão para vir votar aquele dia lá. Eu lembro dessa eleição, e eu perdi essa eleição. Eu perdi por diferença de um voto. Mas normal. No outro dia eu estava no jogo normal junto com o Alex foi presidente, o Alex Simão Araújo, ele era molecão, conheci o Alex de moleque, da camisa 12 e tudo, e chegou à presidência dos Gaviões. Mas eu sabia que o meu momento ia chegar. E aí o conselho trabalhou outras formas de eleição, de se eleger conselho. Então você elegia o Conselho dos Gaviões, aí o associado começou a participar mais diretamente. Se elegia tipo que acabou no Corinthians, era o chapão. Pode contar, eu montava uma chapa com 15 conselheiros lá, e o cara vinha e votava. Quem elegesse mais conselheiros tinha grande chance de ser presidente, porque juntaria com os vitalícios e eu fui eleito em 93 através desse tipo de votação. Através do conselho, disputei com o Jamelão na época, e ali é o que o Puguinha falou, foi um marco para as histórias, a história geral, né? Porque não só Gaviões na época, desde quando começou já a gestão do Alex, o crescimento das torcidas já estavam grande, e a rivalidade já estava enorme. Porque foi a época da morte de um torcedor nosso, inclusive, do Rodrigo, lá no campo do Nacional, na época que o Alex era presidente. E ali... A rivalidade com a Independente ficou muito acirrada, né? Isso, aí a coisa ali fugiu do controle. Ali, antes ainda você se conseguia controlar, mas a partir do momento que se usou outros artifícios para se houver confronto, aí a coisa perdeu-se o controle. Foi ali que começou a perder o controle. E aí, em 93, as torcidas, parece que foi um marco de todas elas. Todas elas cresceram na época. Eu peguei os Gaviões na época com 9 para 10, 11 mil associados. Eu fechei em 95 quase 30 mil associados, para vocês entenderem, para ver esse período de 2 anos, era 2 anos ainda, como cresceu, né? Então, esse sábado aqui era filas para entrar de sócio, você não conseguia confeccionar tanta camisa para quem? Reuniões, aqui era um absurdo você fazer reunião de sócio, né? Eu trabalhei na loja, nessa sua primeira gestão. Era um absurdo, meu. E se falar para as pessoas que a fila dava a volta na quadra, e isso era das 10 da manhã até as 5 da tarde, nesse nível, as pessoas ainda falavam, não, então, tô de brincadeira. E era assim, né, Dentinho? Na época, eu lembro até hoje, e era o real já, a base você tirava por média, 20 mil reais por sábado brincando, assim, todo sábado, assim. Aí o volume era muito grande, de vendas, de arrecadação. Nossa, era o ônibus nos jogos de finais que a gente teve com os porcos na época, nossa, a gente saía daqui com 100 ônibus, um absurdo. Eu lembro uma caravana muito, muito chave, por exemplo, a gente fazia muito tempo que a gente não ia para o Rio de Janeiro. Em 93, a primeira caravana que a gente foi nesse jogo, fazia tempo que a gente não ia em jogos, assim para o Rio de Janeiro, porque teve muitos problemas anteriores, aí a gente evitou de ir em jogo. Mas nesse jogo com o Flamengo, a gente foi para o Rio, em 93,
um quase final de ano, com 110 ônibus. Uma coisa, vou te falar, que a gente até invadimos as piscinas, tem várias fotos aí, o pessoal chegou lá, nós chegamos cedinho no Maracanã, tem foto até de ônibus, o pessoal pendurado nos ônibus, foi um jogo muito legal. 110 ônibus aqui, só os Gaviões, num jogo que não valia quase nada, entendeu? Né? Campeão mundial, filhão. Não, ali foi um absurdo. Então, essa é a minha primeira... E, aliás, aí a gente vai falar da parte do carnaval, né? O carnaval foi o estouro dos Gaviões como escola de samba, né? Isso que eu ia te perguntar, gente, assim, nessa primeira gestão, eu lembro que eu era atuante, jovem atuante, a sua gestão, na verdade, ela veio, na época, considerada uma das melhores gestões dos Gaviões, né? Não desmerecendo os demais presidentes, mas a do Dentinho internamente é considerada uma das melhores gestões dos Gaviões. E a primeira, Dente, eu lembro que você montou, né? Você trouxe o Cururu, uma equipe, na verdade, com pessoas novas, assim, novas naqueles setores, que era uma equipe técnica, né? Não era tipo um time de líder, não. Era uma equipe técnica, tipo, financeira, era um cara Isso, técnico, o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio. E assim, e aquilo lá que eu lembro que criou uma ciumeira, né, mano? A ciumeira pra cá, pra lá, todo mundo, mas esse cara é novo e tal e tal. Pô, depois, durante o trabalho, né? Tanto no carnaval, o carnaval também... Pô, tinha comissão de carnaval, né? Uma coisa boom, né? Uma coisa boom que foi no seu trabalho também. E foi considerado assim, tipo, foi uma coisa inovadora. Qual que foi a visão daquela época? Tipo, não, eu preciso de uma coisa nova. Então... Ou vocês enxergaram na época, opa, a coisa tá grande, mano. Os Gaviões cresceu demais, precisam de uma coisa, organizar essa coisa melhor. A ideia principal, quando eu entrei, e tinha muito essa questão de transparência, né? De coisas que aconteceram no passado, de qualquer coisa, de desvio, qualquer coisa, a gente tinha que mostrar um trabalho diferente. E quando eu conheci o Paulo Sérgio, eu conheci ele da Harmonia, em outras gestões anteriores do Carnaval, né? Ele trabalhou muito na questão do Carnaval, e eu conheci o Paulo Sérgio. Pô, não pensei duas vezes, eu chamei ele era diretor financeiro ele está até hoje trabalhando nessa grande empresa lá, numa grande empresa, a Votorantim. Então, eu falei, esse é o cara, o Paulo Sérgio, esse é o cara para organizar toda a diretoria. Aí veio o Cururu, aí veio o Sombra, o Luiz, aí veio Renato Branco. Peguei só um pessoal que... O Renato Branco trabalhava em banco nessa época. Então, um pessoal que... Técnica, né? Então, isso. Eu pensei muito nessa questão de... A Márcia, que está até hoje, trabalhou em várias coisas, para a gente fazer um trabalho transparente, para entregar balanços e caramba. Então, a gente fez esse trabalho que eu acho que foi um dos melhores, que você falou. A gente trabalhou tecnicamente ali, e não eram pessoas... Lógico, eles participavam diretamente, mas não eram pessoas de linha de frente, de briga, de sair na mão. Isso que causava muito, esse cara não sai nem na mão. Não, mas era o cara técnico. Não eram, quer dizer, o Renato Branco, era tudo enturmado. Mas como não eram líderes, né? Isso. Assim, alguns setores, eu lembro, criou uma ciumeira, mano. Putz, mas a gente... Mas no final foi tudo assim. Foi. Integrado, né? Porque o Paulo Sérgio era um cara bacana, o Cururu e todo mundo, né? E você dava autonomia, isso que era importante. Não é você chegar e o Dentinho, que eu sou o presidente, eu mando, desfaço. Ele chegava ao Dentinho, assim, tem que ser assado, ou vamos gastar aqui. Foi a época que a gente fez o primeiro bandeirão. Foi o primeiro. Eu queria te perguntar, quais lembranças marcantes, assim, de coisas boas, ou até negativas, assim, dessa primeira presidência, gente? A minha foi o Carnaval, lógico, né? De 94 e 95 com o título histórico, né? Com aquela sequência que os Gaviões estavam tendo desde a época do Alex, de fazer um trabalho de crescimento dentro do samba de São Paulo. Eu peguei aquela sequência boa e levei os Gaviões ao título. Eu não, a equipe, os Gaviões em si,
através do grego, com aquela coisa dele fazer grande samba, levou a gente ao título máximo. Agora, esse título foi marcante, mas a nível de torcida, o Bandeirão foi uma coisa que era o meu sonho. Porque as outras torcidas começaram a fazer os bandeirões também. Você lembra dessa época? Você participava diretamente dessa época. Porra, eu cheguei pro Ari e falei, Ari, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer o maior que tiver. Tanto que a gente fez ele em 2 partes, né, porra? Fizemos em 2 partes ele. O primeiro foi Gaviões da Fiel, enorme, e depois a gente fez a sequência que ele tomou o Morumbi. Foi hoje, Meu Deus! Hoje é uma coisa natural. Isso. Pra Pra foi época, muito inovador. meu Deus, foi um negócio absurdo. Os caras lá do outro lado, quando a gente lançou contra os Palmeiras, os caras ficaram babando lá. O deles desse tamanhinho, nós tomamos... Então, essa coisa marca a gente. Então, foi uma coisa marcante. O Carnaval foi marcante, lógico, para a história dos Gaviões, né? E para aquele rumo dos Gaviões ser a grande escola que é hoje. Não está disputando títulos todos, por lógico que ninguém é bobo hoje em dia no Carnaval. Então, se você não fazer uma coisa diferente, você vai ficar estancado lá. Porque isso a gente tem que fazer coisas diferentes para fugir desse rótulo que a gente tem, né? De escola de samba e torcida. Porque as outras, não estou falando mal não, as outras mudaram de nome, mudaram de diretoria. São coisas. Não, os Gaviões sempre foi Gaviões da Fiel. A gente nunca mudou nada. Eu acho que é isso. Eu carrego com muito orgulho isso, que na minha época queriam mudar, queriam Gaviões tornar a escola de samba. Não, nunca se assistiu. A escola de samba, aliás, é um braço direito. É uma sequência, é uma parte cultural dos Gaviões. Isso é da história, desde a época de bloco. Então, como quer mudar a história? Eles querem mudar a história nossa aqui dentro? Não, interferência aqui não. E como você vê, gente, a mudança é como tudo, né? Como o futebol também você acompanhou, a mercantilização tanto no futebol, né? Mas no carnaval. O carnaval era muito mais fácil para o carnaval na rua, né? Hoje é uma coisa técnica, cara, e a liga acabou, na verdade, o regulamento moldando, né? Tipo, não é até a escola, na verdade, né? Coreografada, uma coisa meio programada, né? É o carnaval de hoje, não que é ruim. Mas como você vê essa mudança? Porque era uma coisa com menos responsabilidades, menos investimento, mais alegria, no meu ver, mais festa, né? Mais liberdade. E hoje tudo com um controle muito grande, né? Tanto que a gente, por causa desses controles que tentaram, não hoje, mas já tentaram impor controles absurdos, sim, como até a tiragem do nosso símbolo da escola. Sim, isso é histórico, né? E como você vê, tipo, todo esse controle e tal, o carnaval ainda é bacana? Nós sabemos que, tipo, pra nós, o carnaval, ele ainda é bacana ou tá se tornando chato com esse monte de incremento em torno, Tião? Eu falo que você usou a palavra certa. Se tornou chato, como o futebol hoje está chato, né? Então, eu acho que o futebol não é sendo saudosismo. Quando a gente fala muito da parte antiga, antes você via amor na camisa do jogador, né? Então, a partir de certo tempo, o futebol virou um negócio, né? E o carnaval foi atrás. O carnaval virou um negócio particular, um negócio da Liga, um negócio da Rede Globo. Então, o carnaval deixou de ser um negócio de alegria do povo, onde você ia para uma Tiradentes, ia para uma Avenida São João, para pular o carnaval, né? Então não tinha aqueles quesitos que você não podia ter uma meia diferente, ou então o cara uma coreografia diferente. Hoje você tem que fazer coreografia, antes não, você brincava o carnaval, né? O carnaval era chamado carnaval de rua mesmo, carnaval do povo, né? Hoje não, hoje o carnaval é caro, o carnaval elitizou o carnaval, né? Então, e foi acompanhando essa questão do futebol. O futebol está se elitizando e estão esquecendo o torcedor. Hoje o torcedor pé de chinelo não entra no estádio de futebol. Se ele não tiver o cartãozinho fiel ao torcedor, amigo, esquece. Então, o carnaval é a mesma coisa. O povão ir assistir lá é caro, hein? É caro, hein? Então não tem carnaval para o povo hoje em dia, não. Então, por isso os grandes carnavais de rua
estão crescendo absurdamente. E vai crescer mais ainda. São Paulo está liderando o Brasil todo a nível de carnaval de rua. Por quê? O carnaval de escola de samba virou de escola de samba, virou uma coisa de elite para se aparecer na televisão, na Rede Globo, para a mulherada aparecer, para grandes carnavalescos criarem grandes temas, grandes carros alegóricos, grandes coreografias. Então o carnaval deixou de ser o carnaval de povo. O carnaval realmente está chato, está diferente, ele criando várias coisas que, inclusive, a gente não está se adaptando a isso. Que a gente sempre fez o carnaval, a gente desfilava aqui, a base nossa... Você acredita, Dentinho, que as escolas de samba não estão acompanhando essa mutação, essa mudança do... Tipo, as escolas de samba não estão acompanhando, não estão avaliando esse crescimento do carnaval de rua, analisando para mudar para melhor? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que... Eu não sei se eles estão com essa visão ainda, que estão perdendo esse espaço, viu? Eu acho que no momento que haver um esvaziamento, como está tendo há alguns anos, se você vê na televisão, o sambódromo não está lotando não, os preços absurdos, você vê, lota quando o Gaviões entra. O Gaviões está na sexta-feira, lota. Agora vê no sábado, vazio, você vê os setores vazios. Então, é complicado. Então, tudo que nós estamos falando, o carnaval virou um negócio chato, chato mesmo. É carro alegórico que tem que fazer isso, tem que ter manobra, tem que ter efeitos especiais, sabe? Aquela coisa, o dinheiro está pesado, tem escolas aí patrocinadas por empresas, entendeu? Muito financiadas. Então, a gente sempre fez um carnaval pro povo, a gente desfilava com 5.000 integrantes na avenida. Hoje não desfila com 2.500. Pô, o que aconteceu? Não pode? Por quê? Você não pode ter um grupo antes, você tem um tempo limitado. Você não pode estourar tempo, você não pode ter uma coreografia. O julgamento é sempre diferenciado. Então, o carnaval ficou chato. A realidade é essa, a palavra é certa. Eu não sei se hoje está, sabe, empolga tanto desfilar, sabe? A ideia é a gente tem que começar a repensar. Se o carnaval não tiver uma mudança, eu acho que a gente tem que repensar, viu? Nós mesmos internamente, viu? Eu acredito que uma hora, naturalmente, as escolas de samba vai ter que falar, nossos ensaios estão vazios. Tem raiz mais? Nossos desfiles. E porque o povo vai pra rua de forma acessível, de graça. De graça, mano. O mano. cooler dele, não tem que pagar pra entrar. Nada. Então eu acho que é natural. É que a gente é meio diferente, né? O corintiano vem. Eu acho que uma hora o carnaval de São Paulo naturalmente vai ter que se repensar também, melhorar. Se você vê o nosso povo, gosta de vir nos ensaios. Lota a quadra aqui, lota as quadras. Quanto mais ensaios você fizer, melhor. Os caras gostam de brincar aqui nos ensaios. Agora, o desfile é uma coisa técnica, você tem que estar lá, é tipo soldados, ó. Vão marchar desse jeito, sabe? É uma coisa... Ficou meio chato mesmo, viu? Sabe? Não sei se... Sei lá. Vamos ter que repensar muita coisa. Dentinho, você como presidente pegou um dos grandes momentos do Coringão e dos Gaviões também como uma segunda grande locomoção que foi o Mundial de 2000. Fala pra nós, o que você pode falar daquele time que era excepcional e como que foi estar na frente dos Gaviões naquele borbulho daquela caravana? Ali foi quando eu assumi o Gaviões pela segunda vez, né? Eu tive esse privilégio, porque isso é um privilégio, né? Você ser de novo presidente de um Gaviões. Você, na primeira vez, já é aquele impacto para você. A segunda, para mim, também foi uma disputa no conselho também, e não tinha ainda esse voto direto do associado. Então foi um privilégio participar de novo. Voltei com a mesma diretoria praticamente, alguma diferença, poucas diferenças. Você participou dessa minha gestão, inclusive, diretamente, no setor de cobrança, no setor financeiro. E eu abri, aliás, nessa gestão eu abri muito mais do leque. Veio o Ronaldo trabalhando no setor de samba, de arrecadação de quadra, cuidar de eventos de quadra. Eu abri um pouco o leque bem aberto. E aí, graças a Deus, eu peguei a fase de um time de ouro do Corinthians, né? Meu Deus, um time que já vinha antes, da época de 98, aquele time mágico, né? De Vampeta, Rincon e companhia, né, meu? E Ricardinho, Marcelinho, Luizão.
Era um time predestinado para ser campeão Libertadores, Mundial, brincando. Tirando as brigas internas deles, né? Mas era um time que era para ser o maior do Corinthians. Mas ainda acho que é um dos melhores plantéis e times que o Corinthians montou. Acho que meio de campo, acho que o Corinthians não tenha montado um time igual esse. Você lembra? Era Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho. Pô, meu Deus do céu, né? E ainda lá na frente vinha o Luizão. O foda era o ego, né? Aí o ego era complicado, né? Você controlar esse ego aí. Tanto que a gente perdeu jogos lá para os porcos, a gente não podia perder. Nós perdemos uma Libertadores lá, 2 Libertadores seguidas, a gente não podia perder. Mas fomos campeões, bicampeões brasileiros, 98, 99. E daí a gente lançou-se o Mundial, né? Aí foi aquela coisa de o Corinthians participar, de ser o convidado. Então houve várias ciumeiras, vários discos que me dizem por que o Corinthians? Por que o Corinthians? Porque o Corinthians tinha que participar, era o time do Brasil da época, independente de outros times ter sido campeão ou não de Libertadores ou qualquer coisa parecida, o Corinthians era o chamativo para o mundo. O clube da época do Brasil era o Corinthians, aquele plantel maravilhoso. E o Vasco também montou um belo time com Edmundo, Juninho e vários outros lá, montou um belo time. Então a gente, quando entrou nesse Mundial, foi uma coisa absurda, né, meu? Primeiro Mundial. Caravana de time? Então, teve os jogos aqui em São Paulo que foram um negócio diferenciado, né? Tinha toda a entrada diferente, de Morumbi, ingresso era diferente. Eu saí do trabalho, eu lembro que eu saí do trabalho correndo, 5 da tarde na Paulista. Era um esquema diferente, sabe? Sentia-se que era uma coisa bem diferente. E a gente saiu-se bem aqui e fomos para a final no Rio de Janeiro. E aí logicamente... Foi a primeira grande caravana, Gerino ali, tipo... Sim. Ou já tinha pego outras? Assim, como presidente, foi a minha primeira. Então, depois do Mundial, essa foi a segunda. Se você contar a nível de ônibus, porque a gente teve aqui na nossa quadra, veio praticamente todos os ingressos veio para cá. A gente veio 25 mil ingressos para cá, do Maracanã. Porque se dividiu lá no meio, né? Então, praticamente todos os ingressos da arquibancada veio para cá. Então, você imagina, a gente saiu com... No Rio, se você ver aí algumas reportagens aí, você pode verificar, do Maracanã, os Gaviões saíram no mínimo, e lá teve 70 mil. Então, você vê que a diferença de invasão, a invasão de 70, teve 70 mil pessoas, mas foi de um aglomerado geral, né? Não saiu só ônibus dos Gaviões. Saiu da 12, saiu do interior, saiu de todas as capitais aqui do interior de São Paulo, foram para o Rio de Janeiro. Agora, o Mundial não. O Mundial, os ingressos vieram diretamente para os Gaviões. Então, daqui, basicamente, a gente foi a base central para sair. E nós saímos com 193 ônibus aquela vez. 193 ônibus. E foi maior a nível de ônibus do que de 1976. Então foi uma caravana maravilhosa. Eu praticamente fiquei até o último ônibus sair daqui. Foi de manhã. E o jogo não era no sábado, era na sexta-feira. Então pra você ver a força nossa. A gente conseguir sair daqui levar 30 mil pessoas para o Maracanã, numa sexta-feira à noite, é uma coisa que a gente não... Então foi maravilhoso, né? E levamos o bandeirão para o Maracanã. Foi a época do Todo-Poderoso Timão, né? Então, aquele grito maravilhoso que os Gaviões criou. Então, foi uma coisa chave. E contra um time de primeira. Se você pegar o time do Vasco, Edmundo, brincadeira. E... Pô, você pegou os 2 Mundial, né, Dentinho? Peguei. Aliás, se eu te falar, eu peguei tudo, Puguinha. Eu peguei o jejum de 77, né? Peguei o jejum de 77, peguei bicampeonatos de Paulista, peguei brasileiros, todos os brasileiros eu peguei, 90, peguei Copa do Brasil, peguei tudo, graças a Deus tenho esse privilégio de falar.
E esse do Mundial foi de 2012 é uma coisa que arrepia, né, meu? Pô, você é um cara conhecido por nós, assim, né? Você é um... O Dentinho, quem não sabe, o Dentinho é um corintiano crítico. Não é um crítico diário. Não tem O jeito. Dentinho debate o time diariamente. Só quem tá perto dele sabe. Dentinho, você acabou de falar, tipo, o time de 98, 99 foi um dos maiores. Eu acho, na minha opinião. É opinião minha, lógico. Mas o time de campeão da Libertadores e do Mundial, o segundo Mundial, esse time... Então, eu acho diferenciado. O time de 98, 99, que perdeu as Libertadores, que era para ter sido. Esse time era para ter sido campeão mundial, não só no Japão, a Taça Toyota lá que falam, mas esse time 98, não sei, pecou em umas horas que não podiam pecar. Tipo a Libertadores, alguns detalhes, mas esse time era fantástico. Tanto na defesa também, sabe? Na defesa tinha o Gamarra. Pô, então, era um time moldado, tinha o Luxemburgo, que depois, com esse time do Corinthians, ele foi para a seleção. E aí entrou o Oswaldo que colheu os frutos dele. Então, na realidade, eu fui inimigo número 1 do Oswaldo, né? Então, eu discuti 1000 vezes com o Oswaldo. Pegou de bandeja. Pegou e se achou, entendeu? E um time, na verdade, que só entrava em campo para jogar, né? Porque só. Então, o time de 2012, Puga, é um time mais experiente. Ele é um time que, com o Tite, no momento, pegou um time no momento certo, na hora certa, um time que cresceu junto com o time. E era um time que você pegar ali, todos os jogadores ali, se você tem um cara que eu admirei pra caramba, e ninguém fala muito dele, era o Alex, o meio-campista. Todo mundo fala do Danilo, lógico, cada um teve o Emerson, o Sheik, cada um teve seu ponto forte da equipe. Mas o Alex, se você pegar todos os jogos, as bolas paradas, todas eram dele. Se você pegava o jogo com o Santos, o jogo, vários gols que surgiram da hora, o Alex participou. E ele não teve todo esse glamour, tudo que alguns jogadores teve, como o Cássio, né? Então, para mim, um dos mais importantes dessa conquista, 2012, o Alex. Lógico que o time tinha toda aquela coisa, tinha o Jorge Henrique em fase muito boa, fazendo aquele papel principal pela direita que foi famoso, aquela marcação de lateral que ele sempre fez, que depois passou para outros jogadores, mas ninguém cumpriu esse papel que o Tite fazia, né? Da marcação de laterais, como o Jorge Henrique fazia, de marcar o lateral até a linha de fundo e depois voltava no ataque. Tinha poucos jogadores, acho que o Romero fez isso só. Então aquele time é um time predestinado a ser como foi. Campeão invicto da Libertadores, com jogos eletrizantes contra Santos, contra o próprio Vasco, que é aquela defesa do Cássio. Então, esse time é marcante, foi. Eu acho tecnicamente o outro melhor. Com grandes jogadores de técnico, o Ricardinho, o Marcelinho. Então, não tem o que falar, o Vampeta, né? Então, eu gostaria de falar do Vampeta. Para mim, o Vampeta foi um dos caras que mais defendeu o corintianismo. Até hoje, ele como jogador, ele devia ter sido mais assim, homenageado, como foi outros jogadores, como foi o Marcelinho. O Vampeta sempre foi declaradamente contra os outros times aqui, principalmente aqui de São Paulo. E a gente nunca, eu acho, na minha opinião... Ele criou uma identidade além do criou. futebol, mas pelas falas dele. Sim. Uma identidade forte. Né? A gente devia homenagear mais o Vampeta. A gente teve grandes jogadores que a gente homenageou aí, aqui nos Gaviões, o Casagrande, outros jogadores que tiveram uma homenagem aqui dentro, que eu acho que o Vampeta era um cara que tinha que ter uma homenagem especial, viu, Pan? O Vampeta era um cara que dialogava com nós bastante, né? Ele tinha um cara amigo. Porra, meu! Assim, tipo, nós ia cobrar... Era o primeiro que tava ali. O Vampeta falava com nós e tal. É um cara que a gente tem um grande carinho, o Vampeta. Eu lembro quando a gente perdeu aquela Libertadores nos pênaltis, o primeiro, a de 99. Pô, nós fomos pro hotel lá. Quem saiu de lá? Ele tomou chute até naquela época. E você vê se ele fala isso. Outro jogador fala que apanhou, Edilson fala, entendeu?
E agora, todo mundo fala, Neto fala, esse é outro que... Vampeta saiu sozinho no hotel no nosso... Você lembra? Lembra? Saiu lá, foi o único que desceu lá. Depois na neurose. Maior neurose. Aquele dia nós perdemos nos pênaltis para os porcos aquela vez lá. Então, eu acho que, para mim, a nível de time, esse time de 98 é marcante. E agora falando de eu já vi declaração sua falando de que uma referência sua, um ídolo, é o Rivelino. Sim, esse é. E, Para mim foi o maior jogador da história do Corinthians. e assim, o Rivelino tem uma história, né? Tipo de uns corintianos amam e uns odeiam. Né? Na realidade, ele foi crucificado por causa daquele jogo contra o Palmeiras em 74. Mas o Rivelino foi o maior jogador da história, o maior craque que eu já vi jogar no Corinthians. Independente, o Sócrates tinha autor de grandes jogadas e tem mais os admiradores do Sócrates do que praticamente o Rivelino. Eu não, eu sempre me identifiquei como o Rivelino. Não sei se eu peguei da época de moleque, de criança, ver Rivelino jogar, desde a época das Aspirantes, que ele jogava nas Aspirantes do Corinthians, depois subiu e depois, um dos maiores craques da seleção de 70, quem viu o Rivelino jogar. Então, o Rivelino era craque, tanto que quando ele saiu do Corinthians em 74, depois de perder o título para os porcos lá em 74, que os porcos tinham um belo time também. E, aliás, um dos maiores times do Palmeiras da época, de 74, foi bicampeão brasileiro, bicampeão de tudo, ganhou tudo naquela época o Palmeiras. E quando eu vi o filho Rivelino jogar, e jogar contra o Corinthians, ele fez golaços contra o Corinthians. Em 2 jogos que, para pagar a transação da época do Matheus, o Matheus vendeu o Rivelino para o Fluminense, teve 2 jogos, um lá, outro aqui. Nos 2 jogos ele fez gols, e golaços, né? Então, para mim eu chorei pra caramba. Eu, quando moleque, eu chorei. Quando vi ele fazendo gol contra o Corinthians, e depois ele demonstrando em outros jogos, quando ele foi da máquina tricolor do Fluminense, então... Eu como torcedor, eu sempre tive algumas dúvidas, né? Mas eu fui fazer uma entrevista com ele. Ele é fantástico. Ele fala com uma paixão, com um corintianismo, que eu saí de lá com uma opinião formada. Eu falei, ele não pode ser esse crápula que falaram, não. Não é, Puga. Não é. Assim, Não é. Ele tem um corintianismo, assim, de torcedor. Ele saiu do Corinthians magoado, assim, de... Mas amo o Corinthians, né, Tião? Sim. Hoje em dia, assim, ó, ele... Sim. E as torcidas organizadas, gente, você é uma liderança muito respeitada a nível de Brasil de torcida organizada, por todos os nossos torcidas adversas. Como que você vê hoje, o cenário de hoje das torcidas com proibições, né? Com espaço limitado nos seus estádios, em vários estados aí as torcidas proibidas, né? Por consequências de fatores de violência. Como você sente? Você foi pro estádio, era papel picado, era bandeirinha, então era uma coisa... A liberdade, você fala, hoje eu quero ficar na camisa 12, hoje eu quero ficar no Gaviões. Tinha, né? Como você vê toda essa mutação que você pegou de um estádio cheio? Eu peguei, quando eu comecei em estádio, tinha mais de 30 torcidas organizadas do Corinthians na arquibancada. Imagino que na sua época também tinha muito mais. Hoje a gente tem 5. Como que você vê essa mudança, assim, tipo, e como que uma autocrítica nossa de torcida, como que você faria, assim, hoje a gente tem um espaço limitado, não somente pelo interesse da mercantilização, mas você acha que a gente também, como torcida, a gente pecou muito? Eu tenho essa visão também. Eu peguei, eu falei de início na questão de títulos que o Corinthians conquistou, das fases que o Corinthians atravessou até o Mundial de 2012, eu participei de tudo. Participei de, vamos dizer assim, de todas as invasões. A invasão do Japão, eu
graças a Deus estava lá, com 30 mil corintianos que tiveram condições para ir. Lógico que uma viagem de cara foi uma coisa inesquecível, vai ser para mim marcante para o resto da minha vida. Agora, eu vivi toda essa sequência, Pulga, desde você ir para um estádio e você atravessar uma avenida Pacaembu sem pensar que encontrar um torcedor adversário, e se encontrar você tirava um baratinho assim, do nada, brincava com o torcedor que estava do outro lado, que era porco ou São Paulino. Vivi desde essa época que você entrava num Pacaembu junto, vivi desde essa época. Eu fui numa rodada dupla, Corinthians e Santos, Corinthians e Ceará e Santos e Grêmio, um campeonato brasileiro, em 72. Então, hoje em dia é impossível você imaginar uma coisa dessa, entendeu? Então não tem nem jogo de... Aqueles torneio misto em final de 80. Eu lembro, eu peguei 89, 90, começo da década de 90, tinha os torneios, né? Tinha o torneio início. Todo mundo jogando junto. Era o mesmo dia, vários times jogando, várias torcidas, tudo misturado. Pô, então hoje é impossível, né? Acho que nem se chega no estádio. Então, eu acho que eu fui atravessando essas fases, entendeu? Mas a violência começou lá atrás. Eu lembro de uma briga feia, Corinthians e Palmeiras no Parque Antártico. Por quê? Não tinha divisão. E houve uma superlotação e se misturou. Essa briga é famosa. Em 71, 71. Foi uma das primeiras brigas que teve pesada no Parque Antártico. Então, dali já estava tendo uma ideia, mas aí seguiu-se sem divisões, o caramba, e a partir do momento que se criou a divisão em estádio de futebol, aí você criou que ali era um limite, criou a rivalidade pesada. A partir do momento que não sei se foi se obrigado a criar a divisão, aí criou a rivalidade. A rivalidade começou ali. E aí a rivalidade cresceu, começou dentro do futebol, criando aquela divisão, aí foi para fora, criando caminhos, foi só crescendo. Mas aí a gente tem essa culpa nossa. Porque eu peguei um período à frente dos Gaviões que a gente buscava o diálogo, conversar, sentar com lideranças, peguei grandes jogos enormes contra o Palmeiras, São Paulo, mas eu sempre procurava, às vezes fui até criticado em alguns pontos, de ter contato com alguns líderes de outras torcidas, mas eu buscava, sim, os Gaviões como um todo, né? Não buscava eu particularmente ser o cara, às vezes eu sempre fui muito crítico, porque eu sentava com fulano para conversar, sentei com grandes líderes pesados de outras torcidas, e eu via isso que tinha que ter entendimento para não chegar no nível que a gente chegou hoje, né? Entendeu? As torcidas levaram a isso também. A gente tem uma culpa também. O futebol mudou, mas a gente levou as torcidas, nós como torcedores de uma maneira geral, a gente criou esse clima para que eles criassem, aparecessem ministérios públicos da vida, aproveitadores que se aproveitaram desse tipo de situação para criar normas, criar mil situações, criar estatuto de torcedor, muita coisa para policiar o torcedor. Então, muita gente se prevaleceu sobre isso também. Então, eu vi todo esse crescimento, mas a gente tem que fazer a nossa autocrítica, né? Também. O futebol mudou, mas a gente ajudou que criasse esse clima pesado como tem, principalmente quando se controlou dentro. Fora do campo a gente não conseguia controlar. E Dente, do processo que você pegou, os Gaviões com o Corinthians, como você vê hoje a gente está numa situação, o futebol mudou, muito mais dinheiro, né? As dívidas do clube, né? Tudo que se movimenta no clube é muito maior do que em 80, em 90, né? Sim. Assim, era muito mais fácil acompanhar como que estava o time financeiramente, contratação e tal, né? Hoje a gente está num cenário que o Corinthians tem 90 jogadores no elenco
A gente só usa 37 e o resto, mano, voando. É uma dificuldade de a gente cumprir o nosso papel como órgão fiscalizador 5 vezes mais do que em 70, né? Quando a ideia original. Como você vê hoje os Gaviões junto ao Corinthians, estamos bem, estamos acompanhando bem. O que a gente pode melhorar? Porque eu, pelo menos, sinto que a gente tem que correr atrás do tempo. Eu, pelo menos, porque assim, eu vejo quantidade de processo, dívida, a dificuldade de a gente entender questão de contratação. Ou seja, eu acho que a gente tem que correr contra o tempo para a gente conseguir fiscalizar o Corinthians. O que você acha? Pô, porque mudou pra caramba também. O que os Gaviões poderiam fazer para melhorar o ponto principal da entidade, que é fiscalizar o Coringão? Eu acho que o futebol ele mudou bastante, né? E a gente deixou algumas coisas passarem, sabe? A partir do momento que essa fase boa do Corinthians, que durou um certo tempo, a gente deu uma afrouxada. E lá dentro, na realidade, se criou ramificações de empresário com jogadores, que a diretoria foi se envolvendo com isso. Então, virou um balcão de negócios, né? E a gente não começou a prestar atenção muito nisso, cobrava algumas situações, mas com o time ganhando, como você vai cobrar? Você vai... Não parece. O time ganhando campeonatos brasileiros. Meu, o que você vai cobrar? O time bem, né? Sempre sendo o time da... Se você pegar, foi 10 anos a gente ganhando tudo. Então, a gente, queira ou não, sistematicamente você afrouxou essa questão de você fiscalizar o grupo, o clube internamente. Eu acho que hoje a gente deixou muito para trás isso. Hoje o trabalho vai ser meio complicado, mas a gente dá para fazer esse trabalho. A gente tem que, se quer, hoje se criou, queira ou não, criou-se uma escadinha de poder lá pelo Andrés, que a gente devia ter trabalhado lá atrás. Ele não era nem para ter voltado, se a gente tivesse atento nessa situação. A gente tivesse feito um trabalho lá atrás, eu não digo fora do Alibe, que foi até uma coisa mais ou menos certa, alguma coisa, mas a gente devia ter feito um projeto, tipo a gente fez lá atrás da Revolução Corintiana, de a gente fazer um trabalho de que, lógico, a gente teria que ter também, Pulga, uma oposição para trabalhar junto com a gente. Foi o que aconteceu lá atrás. A gente fala de Revolução Corintiana como se fosse só os Gaviões. Não, os Gaviões apoiou um candidato para derrubar o Vadelu. Então hoje, se a gente fosse fazer um trabalho, ninguém faz um trabalho para derrubar o grupo do Andrés. A gente fazia que trabalho? A gente teria que fazer um trabalho em cima de uma oposição. A política é lá dentro. Né? E qual oposição hoje a gente trabalharia? Quem seria o carro-chefe para a gente derrubar o grupo do Andrés hoje, que está no poder há tantos anos? Você entendeu? A gente não vê oposição dentro do Corinthians. A gente não vê. A gente vê um grupo que estão brigando, mas, queira ou não, estão intercalando, né? O Gobi não é uma oposição. Esse outro que apareceu também não é. Entendeu? Esse é eu não confiei nele desde o início. Então, a gente, se quiser fazer esse trabalho, tem que ser aqui internamente. A gente começar a politizar nossos associados, a criar um grau de política para trabalhar lá dentro do clube. Para criar um clima lá que a gente está fazendo um trabalho para derrubar esse regime. Atualmente tem o trabalho da comissão, que a ideia é essa, tentar ser permanente, né? Para não deixar morrer, ficou bom, o time está ganhando, não. Entendeu? Acompanhar permanente, né? Eu tenho acompanhado, está sendo muito bom. Mas assim, mesmo assim a gente tem que correr atrás para muita informação, muito contrato, muito jogador, né? Tipo, ou seja, eu tenho um sentimento que a gente meio que atrasado no tempo. Você tem um pouco disso, David? Eu tenho. Eu acho que
a partir eu acho que a gente não pode, houve essa eleição, a gente tem que pegar forte em cima disso, entendeu? A gente tem que ficar em cima, fiscalizar em cima, principalmente, contra esse desmando que é essas contratações para time de sub-23. O que significa o sub-23 para o Corinthians, a nível de trazer alguma revelação para o time principal? Não soma nada. E a gente vê que o atual presidente vai querer continuar com esse time, ele acha necessário, não sei o que ele acha necessário. Então, a gente tem que acabar com essa estrutura que está lá dentro, a gente pagando quase 100 jogadores, pagando salários para jogar em outros times. A gente tem que fazer uma mudança geral no quadro do futebol, senão essas dívidas só tendem a crescer, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho pesado. Além da comissão, que eu acho muito bom, mas a gente tem que fazer um trabalho da comissão que seja mais expandido, entendeu? Para a gente trabalhar dentro do clube e trabalhar aqui dentro, passar para o associado que está sendo feito isso e que a gente tem que formalizar isso como uma oposição lá dentro. A gente tem que brigar, porque eles não têm oposição lá dentro. Não adianta. O associado que votou nele é o associado que gosta da piscina. Então eles têm lá várias coisas que, não associados, a gente tem que brigar pelo voto do fiel torcedor, que é urgente. A gente tem que brigar com o Conselho do Corinthians, que é uma coisa que a gente brigava lá atrás, é o voto do fiel torcedor. Para não ter. A gente não quer curtir o clube. Menos de 3 mil sócios. Isso a eleição dos Gaviões dá mais, isso. A eleição dos Gaviões dá mais. É um absurdo. Então tem que reformular muita coisa, Puga. Falando até de fiel torcedor, já culmina a arena. Qual a sua visão, Dentinho? A gente sai do Pacaembu, um estádio totalmente onde a fiel torcida ambientalizada, né? Tipo, em casa, tipo, era um sentimento mútuo, a gente tinha uma inserção no Pacaembu tão grande, cara, que, tipo, por mais que ele é público, no sentimento era a nossa casa, era o estádio do Corinthians. Isso pode, né? Acho que é para todo corintiano. O que você sente? A gente sai de lá, vai para o tão esperado, sonhado estádio, porque você acho que pegou todos os projetos iniciais desse Nossa, reforma do Parque São Jorge. Mateus, todas as ideias, né? Todos os presidentes passaram. Mateusão, vários projetos. E aí combinou, agora a gente tem a arena, né? Um lindo estádio, né? Mas ao mesmo tempo ele veio com um processo de elitização, né? Tipo, que traz um povo também mais frio, mano. Mais elitizado, mais frio. O que você acha, Dentinho? Você que vem do Pacaembu, vem de uma época que é estádio cheio, mano. Vim de Parque São Jorge, né? Tinha jogo do Corinthians Parque São Jorge. E aí a gente combina na arena com um único setor, nós ali restrito. O que você sente ficar ali no setor norte ali? E como que... Para mim foi decepcionante. A nível não só dessa mudança estrutural que é de um Pacaembu, que era a casa nossa, era a nossa caldeirão do Corinthians, né? A gente desde lá atrás, o Pacaembu sempre foi a casa do Corinthians, né? Onde a gente ganhou grandes títulos lá. Não que na Arena a gente não ganhou, já ganhou um brasileiro lá dentro, paulista, essa coisa toda. Mas a Arena para mim foi decepcionante, como torcedor, como um corintiano aquele corintiano o corintiano que comia lanche ali na esquina, nas barracas da vida, entendeu? Então, você vê uma arena que em nenhum momento quem projetou essa arena e quem pensou nela, pensou no torcedor corintiano. Ele pensou em ganhar dinheiro, em ser um estádio para ganhar dinheiro, um estádio para elitizar o torcedor, tirar esse torcedor que reivindica de estádio, para afastar esse torcedor, entendeu? Porque você limitar lá, nós que a gente fica no setor norte, 8 mil corintianos é um absurdo, entendeu? Um absurdo. Aí o setor do outro lado, que também teria que ser nosso, ele jogou o corintiano, que é o povão, para os cantos da vida. É um absurdo. Na verdade, ele mudou o público do estádio. Mudou. Ele favoreceu
a classe de elite para pagar muito mais, um setor leste, que tinha que ser do torcedor, né? Tinha que ser todo nosso, aquele setor leste. Para mim foi decepcionante, eu acho que isso foi premeditado mesmo, para deixar o torcedor de canto mesmo, aquele torcedor de arquibancada, que a gente faz aquele cantinho lá, eles cobram, pagam mais barato, eles ficam lá e não vai perturbar mais, nós vamos ganhar dinheiro aqui. Aí eu acho que a intenção foi essa. Essa elitização acho que matou grande parte do futebol e, lógico, o corintiano é aquele cara dedicado, né? Eles pensam que vai acabar com o torcedor do Corinthians, não, isso só vai aumentar. Então você entendeu? acredita que a pauta do fiel torcedor é mais que legítima pra gente Sim. brigar e debater ela com a torcida do Corinthians, né? Sim. Eu acho que esse espaço que foi limitado lá para o corintiano... Eu não estou aqui falando que o torcedor que vai lá, que é o corintiano da outra classe social, não seja corintiano igual nós. Ele é corintiano, mas ele é diferenciado. A gente é um torcedor que participa do jogo. Frio, né, Dentinho? É um torcedor de teatro, um torcedor que gosta de uma mordomia maior, gosta de sentar, não gosta de levar chuva, gosta de ir num restaurante. É um outro nível de torcedor. É corintiano, mas não é daquele corintiano de raiz, né? Um raiz que leva chuva, que trem lotado, ônibus lotado, sai de uma arena meia-noite para ir para a Zona Norte, Zona Sul. É brincadeira. Então, eu acho que fiquei decepcionado com esse tipo de... Eu gosto de ir lá, lógico. Gosto de ir, mas não me sinto bem como um caldeirão nosso, sabe? Aberto daquele jeito. Você vê hoje, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito da arena do Atlético Paranaense. Aquele tinha que ser a ideia, fechadinho, redondo, cercando o estádio todo. Ali era a arena nossa, ideal. Mas não fizeram uma coisa que para afastar eu acho. Eu falo a palavra afastar é porque realmente afastou aquele corintiano de bairro, aquele corintiano, o povão. Acho que afastou o povão. Deu uma preferência para um outro tipo de torcedor, entendeu? É muito pouco ingresso para muito pouco setor. E como que é ser o Dentinho dos Gaviões, que é conhecido mais que a nota de R$1, ter essa referência? Bom, você trabalha, agora estamos em pandemia, mas você trabalha no contato com o público. Como que é o cara entra no seu táxi, olha e fala... É o Dentinho dos Gaviões? Sim. Isso é uma marca, né? É uma marca. Você já passou tantos anos que você estava vamos dizer assim, na mídia, ou estava na cabeça dos Gaviões, você é gratificante. Né? Isso, pro ego da gente... E você tem paciência, Dentinho, o quê? Aquela coisa. Corintiano vê o Dentinho dos Gaviões, quer falar do quê? Do time, mano. Meu Deus. Mano. Não, é normal. Você discutindo com o Dentinho, com o time, o dia todo na rua. Dentinho vai ter infarto. Você não consegue ir na feira. Estou te falando até hoje, você vai na feira, você vai na padaria. Então tem jogo aí que está perdendo, eu não vou. Para não ter que explicar o cara te cobra, né? Cobra. Ninguém vai fazer nada. Eu falei, putz, merda. Aí eu tenho que explicar pro cara, hoje em dia, vocês têm que entender que a vida é um Big Brother, amigo. Antigamente você pulava dentro de um campo, você pulava de volta e ninguém mais te via. Hoje em dia tem 10 câmeras que vai te achar lá no meio da arquibancada. Aquele torcedor ali tá fazendo isso, vamos trazer ele para mim. Hoje você não pode ir num lugar cobrar uma situação que tem lá câmeras. A vida nossa é um Big Brother, então é diferente do passado nosso. Você invadia campo, batia em juiz. Várias vezes no Pacaembu ele derrubou alambrado, invadimos o campo, paramos o jogo. Teve a famosa guerra da garrafa no Pacaembu. Policiais, uma dessas garrafas caiu aqui bem próximo da gente e outras continuam caindo. A invasão continua. O reforço policial chega, mas a ira do torcedor corintiano parece incontrolável. A guerra está declarada. Os dois times deixam o campo. Não veem as garrafas voando como verdadeiros mísseis no Pacaembu. Dezenas delas, no mínimo 2 centenas. A torcida arrebenta o portão e contra-ataca. A polícia avança contra os torcedores. Alguém até hoje está processado sobre isso? Não está, porque não tinha a gente te vigiando para te pegar. Hoje não, hoje você atirou um copo no campo, o cara vai te buscar na arquibancada, amigo. Então,
Eu falo para os caras, meu, tem que ter calma. Hoje em dia não é como antigamente, você tinha lá, batia na cara do jogador. Hoje não. Então você tem que... Mas essa questão do meu trabalho, eu sou taxista, que eu tenho essa... contato direto é incrível. Mas que quando você encontra também um porco, um São Paulino, eles também não. Os caras levam de boa. Aí você fala, pô, o cara chega pra mim, você não é aquele cara lá? Palma aí, aqui é profissionalismo. E é diário, né? Sempre. E não para, viu, Buga? Não, pra mim, assim, é tipo, a vida inteira. Ah, são dos Gaviões. Pô, e o Dentinho? O cara nem conhece o Dentinho, irmão. Conhece, mas o cara nem conhece o Dentinho. Primeira pessoa que ele pegou, e o Dentinho? Porque o Dentinho, tem cara? Primeiro o cara começou a sair assim nas mídias com veemência, com bastante vezes, desde 80, mano. E por isso que eu falei no começo da entrevista. Acho que é um dos mais conhecidos, a cara mais conhecida dos Gaviões. Eu fui numas férias na Bahia, faz uns 2 anos, 2017, na Bahia, lá em Ilhéus, fim do mundo. Eu falei, aqui ninguém vai me conhecer. Eu tô na praia lá em Ilhéus, uma praia maravilhosa lá. Tô lá, e falei, vou andar na praia. Aí eu vejo que os caras começaram a me olhar, falei, pronto, só falta me conhecer. Os caras, você não é aquele cara lá da torcida, você é presidente dos Gaviões ainda? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, amigo. Nossa senhora, aí tira foto e caramba. Os caras, quando eu vou ao jogo, vou com os amigos antigos, Magrão, companhia, os caras falam que eu sou chato, que tá todo mundo lá no estádio, vem tirar foto e caramba, e eu desvio. Eu sou meio, nessa coisa eu não gosto muito, não. Eu acho legal. O Magrão não, o Magrão tira foto, quer tirar foto com todo mundo. Eu também tiro, eu também não sou muito mal educado. Mas às vezes eu também não gosto de tirar. Mano, o Dentinho, quem conhece o Dentinho hoje, é simpático. Não, ele foi simpático. Simpático. Dentinho, quando era presidente, meu Deus, eu trabalhava na loja, o pessoal falava, nossa, mas o presidente é bravo, né? Ele não fala com ninguém. Não, é o jeito dele, mano. E fica esperando simpatia do Dentinho, que você vai tomar a patada. Eu era muito chato. Ainda sou, né? E Dente, assim, mudando. Hoje você é presidente do Conselho dos Gaviões, né? No momento mais turbulento, né? Politicamente, né? Hoje a gente tem uma divisão de opiniões maiores. Hoje a gente tem, como você falou anteriormente, antes presidente saiu aqui de dentro, escolhido, tal. Hoje já não é nessa natureza. Hoje as pessoas disputam, né? Não é uma coisa natural daqui de dentro. Cada um que se enquadra nos direitos estatutários e acha que tem condições, vem para disputa, né? E hoje a gente tem uma situação bem dividida. Você ali no conselho tem que administrar e tal, né? Tem que estar ali na voz e essa entrevista é a última de 2020 e praticamente antes das eleições. Qual que é uma mensagem que você pode deixar para o Gavião que está nesse momento ouvindo todos os lados, tentando e vai fazer uma escolha para o presidente dos Gaviões? A sua sugestão, com a sua experiência dos Gaviões, com essa divisão toda, com essa fofocaiada toda, né? Porque é um diz que não me diz e nem sempre tem ética na coisa. Qual que é o recado do Dentinho para o associado numa fase dessa? Eu sempre vou falar de um pouco lá atrás, mas vou falar rápido para a gente definir essa situação. Eu passei por várias situações como essa. Mas eu nunca tratei uma pessoa que eu disputei uma eleição como eu sendo oposição, ou ele me tratou como oposição, como ele falando, sendo uma oposição minha. Ele defendia as ideias dele, que ele gostaria de implantar. Eu acho que isso que é legal. O cara diferenciar as ideias, não ser oposição. Ter essa divisão tão escancarada. Tão escancarada e você, que nem hoje, eu como presidente. Eu sempre fui o cara que estava ali participando. O presidente do conselho é um negócio muito sério, você tem que controlar as ideias e hoje está difícil você controlar, porque você ouvir numa reunião de conselho, a pessoa se levantar
e se declarar oposição, pô, você fala, caramba, aqui dentro é um negócio, os Gaviões sempre foi um negócio diferente. A gente pode ter divergência de ideias, de pensamentos, mas você ser oposição, será que o cara está fazendo coisa que é desvio de conduta? Pô, senão o conselho teria agido. Você ouvir isso, você fala, caramba, as coisas mudaram aqui. Como o cara pode ser oposição de uma coisa, defende a mesma ideia nossa, que é o corintianismo, que é um Corinthians grande, é um Corinthians correto, é um Corinthians que o presidente, a diretoria atual fiscaliza. Como o cara pode ser uma oposição a esse trabalho que a diretoria fez durante esse período todo e se declarar oposição? Ele pode se declarar como um candidato, que ele quer mudar algumas coisas e ideias, mas não ser uma oposição a um trabalho que a diretoria vem desenvolvendo corretamente desde a época da nossa ideologia, cobrando o Corinthians, participando dos jogos, caravanas. É o nosso lema, né? Oposição é contrário, né? Então é contrário. E aqui a nossa filosofia, independente de quem está no poder, é estar junto, né? Isso, eu acho essa palavra oposição não devia ser usada. Eu posso discordar de ideias, mas não sendo opositor então você é contra pessoalmente. Então, eu acho isso. Eu acho que o que trouxe isso, eu acho que foi essa questão de a gente ter deixado essa questão de grupos, né, de subsedes, de pontos de encontro, crescerem muito. Essas pessoas foram crescendo. Lógico que a gente consegue trazer aqui para dentro, mas a gente devia mudar um pouco desse conceito de ideia desses grupos, dessas subsedes. Porque as coisas têm que sair daqui de dentro sempre. Tudo tem que sair daqui dentro. Lá não pode ter grupos decidindo o que é melhor para os Gaviões ou o que os Gaviões estão aqui dentro. Então, o que a gente tem que defender no Conselho, e isso eu tentei passar, mas é difícil, foi difícil. Eu não sei se eu estava preparado para esse tipo de situação também. Porque eu participei de outros, mas na hora que eu sentei ali, vi que a coisa era muito difícil. Mas o meu recado que eu dei é que se forme um novo conselho o ano passado e que busque caminhos para que a gente consiga unir novamente os Gaviões num plano só, sem querer criar esse tipo de situação que é opositora. Pode ter ideia diferente, de eu não concordar às vezes o que o presidente fala, o que um diretor fala. Isso é uma questão de você debater, no olho, como sempre foi feito. Agora, a oposição é coisa que é feita por trás, é reuniões paralelas, que nunca... lógico, não é irregular, mas, por que não se discute as coisas aqui dentro? Eu acho que é isso que tem que voltar. As pessoas discutirem aqui dentro, e não é que a pessoa não possa ser ou não candidato, mas ela não pode ser opositora. Então, será que a situação atual está fazendo coisas que não são do ideal Gaviões, da ideologia dos Gaviões, da filosofia dos Gaviões que foi implantada desde 69? Então, você vai desculpar, a gente está desviado mesmo. Se existe oposição, é porque então a gente não fiscalizou certo nós mesmos internamente. É esse o meu recado. Eu acho que oposição não tem que ter a discussão de ideias, do que é melhor para os Gaviões, de que buscar caminhos diferentes, mas não ser opositores dizendo que as coisas estão no caminho certo. O carnaval está sendo feito, as cobranças estão sendo feitas, a diretoria atual buscou caminhos para fiscalizar, fez trabalhos com comissões para cobrar lá dentro do Corinthians. Então, é opositor a essas ideias? Qual que é a outra ideia da oposição? Então, eu acho que o pessoal tem que pensar direito e tirar essa ideia de oposição. Pelo menos aqui dentro dos Gaviões, a gente tirar essa questão de oposição. E sim, defender ideias que estejam dentro da nossa filosofia, da nossa criação, da nossa filosofia. Isso tem que ser mantido. Um defende ideias, outros defende interesses, outros defende interesses de poder. E a gente segue, né, Dentinho? Mas passa batido, mas não despercebido, né? E assim a gente vamos trabalhando e o presidente do conselho vai se estressando, né? Eu acho que o conselho é esse órgão nosso que é muito importante. Inclusive, a gente tem que passar para esses novos conselheiros que vão vir aí e que o conselho é esse órgão
que é fiscalizador aqui internamente, para que não haja desvio de conduta. A gente mantém a nossa ideologia, nós mantém as nossas ideias de Corinthians, né? Que a nossa filosofia é Corinthians, é lutar por um Corinthians sempre estar em primeiro, né? Lutar por um Corinthians certo. Então, Você está falando de conselho, Dente, até de mudança de conselho. É uma reflexão que eu ponho abertamente, independente de quem vai gostar ou não. Mas assim, hoje o conselho sempre foi uma coisa muito natural do cara que tem uma vivência na sede vir para o conselho. Por quê? O cara tem uma experiência, acompanhou muita coisa interna e aí ele chega no momento que ele tem condições de orientar e fiscalizar os Gaviões, né? Hoje, com esse processo democrático, sócio vota, e aí hoje, né, entrou essa onda das quebradas, tem um representante no conselho. E aí o que está acontecendo? O que a gente presencia, né? O cara vem alguns sem preparo algum, não sabe nem da ideia. Senta na nossa frente e fala, eu vim para aprender. E a gente não pode falar nada, porque é a democracia. Mas é um recado que a gente tem que deixar registrado aqui, irmão. Conselho Deliberativo dos Gaviões não é sala de aula. Conselho dos Gaviões é sala de professor, mano. É só quem tem um gabarito, um conjunto de valores, de ideias, para estar orientando a diretoria e fiscalizando. Não é um local para aprender. Correto, corretíssimo. Então assim, a gente até vamos trabalhar para as eleições do conselho, uma campanha com umas mensagens, um conselho forte. Para que o associado, legal o associado que está assistindo, pô, mas eu quero um representante da minha quebrada lá. Tem que entender que o representante da sua quebrada, que é um representante de bairro, não soma nada com a sua quebrada, com a sua região. Não vai melhorar nada aí. E na verdade só tá, alimentando o ego do cara. E se o cara for um cara despreparado, você tá ajudando a trazer esse cara despreparado pro conselho. Então, eu vou dar uma dica bem sutil, mano. Quer, votar no nome de conselho? Você vota em 7 nomes. Se ele já foi conselheiro, pergunta para mais 7 como que foi a postura dele nos 3 anos. Ele se manifestou, ele falou, ele cobrou, ele participou, ele sugeriu. Ah não, ele não é conselheiro, ele quer vir agora. Pergunta com as ideias, analisa. Ele aí na banca, no setor que ele é, na quebrada dele. Ele é um cara comunicativo? Ele é um cara que entra na parada, decide, mano. Porque se ele não for na quebrada, mano, aqui no conselho não vai ser nada. Mano. Então, só uma pequena mensagem, questão de conselho deliberativo para o associado. Tá correto. E, Dente, 2020 foi um ano difícil, porque teve a pandemia. Diferente. A gente não conseguimos cumprir a nossa atividade principal, que é estar junto ao Corinthians. Você acha que eu tenho esse sentimento? Você acha que o Corinthians está sentindo muito a falta da torcida da arquibancada? Certeza. Esse time aí limitado? Certeza. Esse time limitado e não só a questão de arquibancada foi o principal fator para o time não ter aquela presença, aquela garra que o corintiano exige. Mesmo numa arena que é difícil você estar lá, mas você está perto do jogador, ele iria sentir a presença da torcida. Então, eu acho que o Corinthians, não só o Corinthians, outros times também sentiram isso aí. A falta do torcedor lá dentro, lá em cima, sabe? A arena cheia também impressiona, entendeu? A arena cheia, gritando, tudo bem que ela é aberta, mas o time sente, o time joga muito mais. Esse time é muito limitado, é um time muito fraco, mal dirigido, não só como técnico, como diretoria, e aí assim por assim vai. Então, eu acho que principalmente isso, o Corinthians sentiu demais isso aí, a falta da sua torcida. E você acha que foi responsabilidade da diretoria, Dentinho? Pô, a gente não tem um time competitivo, né? Estamos capengando aí, tipo, numa situação anormal, assim, anormal para os últimos tempos, né? E anormal pelo número de contratado, né?
O Corinthians contratou gente pra caramba, vinha sub-23, sub-21, 90 pessoas no elenco e a gente não tem 11 jogadores, assim, um time titular para falar, pô, que nos traz segurança. Como que você vê isso? Fala, pô, diretoria contratou pra caramba, gastou pra caramba falando que não tem dinheiro e a gente não tem 11 jogadores. Você tem uma indignação, assim, com isso? Eu acho que essa diretoria errou drasticamente, né? Ela tinha uma base em 2015, quando a gente foi campeão brasileiro, e ela tornou o time como um balcão de vendas, né? Eu acho que a questão de vendas, de negócios e de reposições, o Corinthians não soube fazer. Então, teve um respiro em 2017, que aquele título, não sei como o Corinthians ganhou, mas ganhou porque tinha a sua torcida em campo, tinha um time fechadinho, tinha um Carille que era surpresa, um Carille que aprendeu muito com técnicos retranqueiros da época, os gaúchos da época que foi o Tite e o Mano. Então ele fez uma defesa sólida e tinha alguns jogadores que estavam numa fase muito boa e a gente conseguiu ganhar aquele brasileiro. Ali ainda foi um respiro, mas depois dali a gente não teve peças e reposições para montar um time à altura, para manter aquela fase nossa de primeira linha. E foram péssimas escolhas, uma em cima da outra, fazendo inchaço dentro do elenco. A diretoria é muito culpada nisso, não soube contratar, troca de técnico, fez várias trocas absurdas. E, de início, quando contratou o Thiago Nunes, era um cara novo, era um cara que não tinha experiência, ganha muita coisa, contratou um técnico para tentar uma nova ideia de uma reformulação que a gente sabia que não ia vir, porque, na realidade, com os jogadores que ele tinha na mão, não sei se ele ia criar alguma coisa. Então, a culpa total eu jogo em cima da diretoria. Fez péssimas escolhas, mal gerido o departamento de futebol, virou um departamento de negócios, de empresários, colocando jogadores no time para vender. E as nossas pratas de casa se vendeu rapidamente, com valores muito baixos. Então eu acho que é o seguinte, eu acho que a diretoria é a principal culpada disso aí. E vai continuar ainda no poder por mais 3 anos. Eu não vejo luz nesse fim de túnel. Porque... Ou seja, vai ter que ficar no pé do Willian. Vai ter que ficar no pé. Vai ter que, desde o início dessa diretoria, nós vamos estar cobrando. Tem que estar cobrando. E... Você acha que o futebol deveria ter voltado na pandemia, Neidinho? Não, sou contra. Até hoje, para mim, lógico, a gente tem uma idade avançada, a gente tem que ter uns critérios, mas o futebol não devia ter voltado. Porque a gente tem exemplos aí de times que sofreram com essa pandemia, com 10, 12 jogadores infectados aí. E o futebol, você vê que é uma questão de negócios mesmo. Porque se fosse a coisa séria mesmo, o futebol não era para ter voltado. Como outras atividades não voltaram física. Por que o futebol voltou? Porque muita gente ganha, a televisão tem que ganhar, arrecadações com patrocinadores, os patrocinadores cobrando. Então, voltou o futebol. Porque voltou na Europa, mas a Europa é muito mais segura. Aqui no Brasil, a gente teve muitos casos aí que eu acho que o futebol não devia ter voltado, não. E agora, livre para você, Dentinho, momentos marcantes, assim, ó, fora dos assuntos que eu mencionei, momentos marcantes para você nessa trajetória de Gaviões. Os meus momentos marcantes foram vários, né? A minha trajetória dentro do Gaviões foi marcante desde o início, desde a minha... Eu vou relatar aqui tudo que eu fiz em Gaviões. Eu fui do departamento de bandeiras, ali a escola para todo gavião que chega, que quer participar, um departamento que você se identifica com Gaviões, que é o seu patrimônio, que é a sua faixa, que é a sua bandeira, que é é um patrimônio principal, é o que sempre regeu os Gaviões, né? Então eu fui para a secretaria, onde eu tive um conhecimento geral de Gaviões da Fiel, da história dos Gaviões. Fui diretor de bateria, participei diretamente do diretor de bateria. Carnaval, participei desde a época de bloco,
carnavalesco, escola de samba. E marcante para mim foi os títulos, né, do Corinthians com que eu vivi, o título de 77, o título de 90, o primeiro título brasileiro, o bicampeonato 98, 99 do Brasileirão, eu venho com o primeiro Mundial, e o segundo Mundial foi marcante, é uma coisa... Lógico, o Carnaval foi coisa importante, não só para mim, como presidente da época, o título de 95, mas foi marcante para os Gaviões, eu acho importante isso. Mas para mim foi importante também. Mas para mim um título que marcou, porque você viajar para o outro lado do mundo e estar lá, você presenciar, não é que falaram que tinha 30 mil corintianos, não. Não é números, não. Ah, não foi. Foi sim. Lá tinha 30 mil corintianos, certeza. Eu presenciei esse fato, estava lá presente e foi o título que vai me levar para o resto da minha vida. E eu estava lá presente, para mim foi uma coisa que vai me marcar para o restante da minha vida inteira. Foi uma coisa que quem perdeu vai se arrepender, porque vai demorar um pouco, porque para o time ter uma nova sequência Nunca vai ser do mesmo de jeito. qualidade e nunca vai ser do mesmo jeito. Para a gente quebrar aquela questão do primeiro título ser, o Corinthians não podia ter um título que não valia, aquela coisa de torneio de verão, quebrou tudo isso aí. Então, é importante, não só para mim, mas para a história do Corinthians e para o corintiano em geral, foi importantíssimo esse título. É muita história, meu José Cláudio. E... Dentinho, nós do Acervo queríamos agradecer a sua presença, agradecer a sua grande colaboração com a sua história de vida, né, em prol do Corinthians, do Gaviões da Fiel. Para retratar isso, a gente tem aqui uma pequena lembrança para você, para ficar também gravado nos seus acervos pessoais, uma lembrança do projeto. Nossa, fico muito feliz, meu. E queria te pedir para você deixar a mensagem final para os associados. Até emocionante, assim, se eu falar para você, Pulga, para vocês todos do acervo aqui, para mim, eu nunca me empolguei com essa questão de ser homenageado, sabe? Ou ser chamado num palco, sabe? Eu sempre observava isso, de pessoas sendo homenageadas. Eu sempre observei, mas eu sempre fui um cara que... vou fazer uma homenagem para você. Eu falei, puta, não faz não, eu não sou muito... É emocionante isso aqui, é legal, fico muito feliz. E eu queria parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Isso aqui é a história nossa. Coisa que a gente no passado... É a preservação da história, né? É coisa que a gente não tinha lá atrás. A gente não tinha o que falar de Gaviões. As pessoas vinham aqui, mas o que você tem de antigo? Não tinha nada. Hoje você vem aqui, você olha quadros, é a história nossa a história que está aqui, ó. A história que está no acervo. Isso se muita gente colaborar, vocês vão trazer muito mais coisas para cá, porque tem muita gente, tem muita história dentro de casa guardada. Só que essa história... Eu particularmente trouxe algumas coisas que eu tinha, porque para mim, por que eu vou ficar guardado em casa se eu posso ajudar e posso preservar a história dos Gaviões para gerações futuras? Acho que tem que ser pensado isso. E eu tenho que parabenizar de coração vocês que esse trabalho aqui. E a minha mensagem seria que os Gaviões continuassem mantendo a sua história, mantendo a sua filosofia, sabe? A gente resgatar muita coisa, entendeu? A gente procurar em cada um acabar com essa questão de disputa, acabar com essa questão do ego particular, a questão de a gente criar lideranças importantes dentro dos Gaviões que defendam a história dos Gaviões, não defendam as questões pessoais, né? Mas as questões
dos Gaviões. Se o cara quer participar dos Gaviões, como participar de um conselho ou participar de uma diretoria, ele tem que defender os Gaviões, não o pensamento dele. Ele tem que defender a história, nunca fugir dessa filosofia nossa, da planificação que sempre foi Gaviões, da Fiel, que é o corintianismo, né? Eu acho que essa é a ideia principal que eu tenho que passar, e você que participa também, e que queira participar dos Gaviões, você tem que se dedicar. Eu sempre me dediquei aos Gaviões. Eu sempre tive minha vida fora de Gaviões, para trabalhar lá fora, você ter sua vida profissional lá fora. Mas você tem que se dedicar aqui. Se você quer participar, você tem que ter uma dedicação. Não fugindo das suas responsabilidades, não. Mas o cara tem que vir aqui, querer participar, ele tem que defender Gaviões da Fiel. E viver o Gaviões, todo momento que ele está aqui dentro, defender a ideia Gaviões. Essa que é a minha ideia. Não é agora participar vir aqui, participar de uma editoria e nunca mais você vê essa pessoa. Por quê? Só tinha o interesse daquele momento? Então deixar esses interesses de status, né? O cara tem que defender essa camisa, que essa camisa é importante. Ele usar essa camisa para que ele, independente de estar de uma gestão, de um presidente, de uma diretoria, ele está presente na próxima. Não como diretor, mas como um sócio que está aqui dentro, vivendo o dia a dia de Gaviões, indo a jogos, participando diretamente dos nossos ensaios de carnaval, de reuniões aqui. Acho que o cara tem que saber que ele não é só aquele momento que ele está na diretoria e participar. E o que eu tenho visto muito é isso, é muita gente participando de diretorias e no ano seguinte você não vê mais essa pessoa. Às vezes você vê num jogo, esse cara deixou de estar no dia da vivência do dia a dia, porque ele pode passar a ideia que ele participou durante aquele tempo, passar para um novo associado, passar para quem está chegando o que é Gaviões. Mas não, essa pessoa simplesmente acha que fez aquele período, para ele parece que não serve mais. Então, esse oportunismo eu sou contra. Eu acho que o Gavião não tem que ser oportunista, o Gavião tem que ser um cara participante sempre como foi. Tá bom? Essa é meu recado aí para deixar o oportunismo de lado. Quer dizer, eu só vou participar porque o momento me interessa, ou o momento eu vou aparecer porque eu vou ser diretor, ou que eu vou ser qualquer coisa amigo do diretor, eu vou estar lá. Não. O Gavião, ele é um cara participativo. Eu entrei nos Gaviões porque não para ser um Gavião que aparecesse ou ter oportunidade. Eu entrei nos Gaviões porque o Gavião é um corintiano diferente. O Gavião é um corintiano participativo na arquibancada e dentro dos Gaviões. Por isso que a minha história dos Gaviões é eterna. Eu estou aqui com quase 62 anos de idade e tentando passar essa ideia para o associado que está aí no dia a dia, indo a jogos, vindo na quadra, participando da velha guarda dos Gaviões. Então, a minha vida toda foi dentro dos Gaviões para passar para as gestões, para as pessoas futuras que vão surgir dentro dos Gaviões. Essa sempre foi minha ideia e estou passando isso agora novamente. Timão.